Olá, meu nome é Wesley Silva e eu quero compartilhar algo com você que toca a bateria no Ministério de Louvor. É muito comum no momento de ministrações ter aqueles momentos de crescida e de subidas, outras vezes mais baixas. Essa dinâmica faz parte do contexto congregacional, de música congregacional dentro da igreja. Isso é muito comum. E isso está na mão do baterista. Para quem me acompanha, já me viu falando várias vezes sobre isso, sobre o baterista ser responsável pelas acentuações dinâmicas crescidas e tudo mais. Se o ministro quer que a música cresça, ele não olha para o saxofonista, para o baixista e fala: vem, vamos subir. É intuitivo, ele já olha para o baterista, ele não precisa ter estudado nem nada, ele olha para o baterista e fala: vem, e se o baterista for, a banda vem atrás. Se todo mundo tentar crescer e o baterista não for, a dinâmica continua embaixo. Isso está na mão do baterista, é a função do baterista, e isso é intuitivo. Não precisa o ministro nem ninguém estudar isso. Você é intuitivo, você é automático você já olhar para o baterista e achar o baterista realmente responsável por isso. Então tem as crescidas muito comuns no instrumento com a caixa, por exemplo, em semicolcheia. Um exemplo. E aí a música vem crescendo, crescendo, e você vem a caixa em semicolcheia crescendo, e às vezes isso perdura por um tempo maior. E aí você quer botar um prato, quer botar alguma outra peça da bateria, e aí você para a caixa. Um exemplo. Você pode ver que para botar prato eu parei alguma nota da caixa. E para mim, a nota da cabeça é fundamental, que foi justamente a nota que a gente tirou para botar prato. Na crescida, na minha concepção, na minha visão, não estou falando que esteja certo ou errado quem faz isso, mas na minha visão, nas crescidas, dentro dessa linguagem, as notas da cabeça são fundamentais. E eu não acho interessante tirá-las. Eu acho interessante agregar, acrescentar outras peças já com a semicolcheia da caixa rolando. Então o que eu faço para não parar a semicolcheia e ainda acrescentar o prato? Tem uma divisão na escola de samba, no tamborim, que é essa aqui. Sendo que eles fazem isso muito mais rápido. E a escola de samba tocando e o tamborim só fica nisso. E essa divisão que eu faço na caixa. Mas é muito importante falar para não fazer acentuação nenhuma, nada que lembre o samba. Lembrando que a gente está inserido em outra linguagem. É somente a divisão e não o contexto que envolve aquela divisão. A divisão é essa. O contexto que envolve essa divisão de acentuações a gente não vai fazer, até porque é uma outra linguagem. A ideia aqui é crescida, então você vai fazer isso crescendo, sem acentuações diferentes entre elas, sempre na crescente. E a mão direita faria colcheias. As duas juntas. Tem hora que essas mãos coincidem, que é justamente na cabeça. Aí sim, quando coincidir, a mão direita vai para o rádio. Acrescentando desde quando vem com a caixa. Ficaria mais ou menos. E aí a gente dá a ideia de que tá só agregando, não parou nada para poder entrar uma outra peça. E se isso rolar em fusas? Porque é mais rápido, a gente faz a mesma coisa. Sendo que aí é mais rápido, exige resistência do teu músculo para poder permanecer aquilo sem variação, consistência de manter aquilo com uma boa pegada, envolve várias outras coisas. E aí depende do estudo. Mas se você já quiser começar a fazer e a usar, você pode tirar a segunda nota da mão esquerda. A mão esquerda é...
Tirando a segunda nota, ficaria. E aí, em vez de tirar a primeira nota, que é a da cabeça, como fazíamos anteriormente, a gente faz essa divisão e tira a segunda nota e mantém a da cabeça, que na minha visão é muito importante quando está ascendente, para dar aquela precisão e pressão de crescendo. Bom, essa é a dica, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Qualquer coisa pode chamar aí no direct, enfim, no WhatsApp, onde você quiser. Se inscreve no canal, ativa sininho, segue no Instagram, @Silva_Wesen, segue no Facebook. Vamos seguindo aí. Grande abraço, até a próxima!